convidar a amada igreja a abrir comigo sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4, queremos ler apenas os versículos 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe então nesse momento de estudo e meditação na sua palavra. E quando nós lemos esse texto que o apóstolo Paulo faz aqui menção, nós podemos perceber que não apenas essa passagem das Escrituras, mas toda a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos diversas passagens bíblicas, tais quais como esta, que nos encorajam, que nos desafiam a estarmos em constante oração ao nosso Deus, clamando realmente a Ele para que Ele nos abençoe, nos dê essa paz, essa tranquilidade que apenas esses momentos de intimidade com Ele podem gerar em cada um de nós. Por que estou falando isso? Porque muitas vezes a nossa tendência natural não é buscarmos primeiramente a Deus. Muitas vezes a nossa tendência é buscarmos um amigo, um conselheiro, se for o caso às vezes do pastor da igreja, uma outra pessoa que possa nos orientar para sairmos daquela situação. E depois que você já esgotou todas as possibilidades e viu que não tinha mais nenhuma alternativa, aí você chega à conclusão: realmente tem que buscar a Deus. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é o contrário. Não que seja errado você buscar essas outras pessoas, esses outros recursos, mas ele diz que antes de qualquer coisa devemos buscar o Senhor. O próprio Senhor Jesus nos disse isso: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E por que ele diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar? Porque nesse mundo em que nós vivemos, sempre vamos encontrar problemas. Onde? Às vezes lá na nossa família, às vezes lá no nosso trabalho, às vezes no relacionamento entre casais, às vezes pode ser entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, entre vizinhos. E quando você não sabe tratar bem essas áreas, muitas vezes ela vai te levar a um momento de decepção, de depressão, de tristeza, de isolamento. Então, não é que seja errado você buscar ajuda em um livro, em algumas meditações aí por fora, mas antes de fazer isso, busque a presença de Deus. Então o que nós queremos falar nessa noite com você um pouquinho, é por que às vezes esse fato de nós buscarmos o Senhor em oração, parece ser algo tão difícil para nós cristãos. Não sei se você já reparou isso, mas parece que é meio difícil. Uma das reuniões menos frequentadas na igreja, normalmente é a reunião de oração. Parece que a pessoa tem uma certa dificuldade em se aproximar de Deus. E quando você olha para a Bíblia, como eu disse, há diversas promessas que nos encorajam a fazer isso. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 34:15, por exemplo: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Clamam os justos, como foi lido agora na liturgia, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. O apóstolo João, ele diz lá na sua primeira carta, exatamente o seguinte: que esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve quanto ao que temos pedidos, então nós estamos certos de que temos obtido os pedidos que a Ele nós temos feito. Ou seja, ele diz que a porta está aberta, está escancarada para que eu e você possamos ir até Ele. Tiago também diz isso: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Imagine se uma igreja toda se reúne para orar. O próprio Jesus disse:
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, você vai receber. O Senhor, Ele tem alegria, é o contentamento do nosso Deus, a minha e a sua oração. O próprio Davi, quando passou por momentos difíceis na sua vida, ele também chegou a fazer esse comentário lá no Salmo 138, versículo 3, que no dia em que eu clamei, tu me acudiste e atentaste à força de minha alma. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: olha, na hora que eu mais precisava de ajuda, eu não recorri a mais ninguém, eu busquei apenas ao Senhor, dei prioridade à tua ajuda, e o Senhor de fato não apenas me ouviu, mas o Senhor me ajudou, o Senhor me deu alento, o Senhor me deu esperança. Então, vejam bem que a Bíblia fala de diversas promessas que eu poderia ficar citando aqui, mas antes de eu entrar no estudo que eu quero trazer 4 pontos para os irmãos, veja bem que se por um lado a Bíblia fala das promessas, por outro lado ele fala do perigo de nós esquecermos, de nós negligenciarmos esta oportunidade que Deus coloca a favor de cada um de nós. Por quê? Lá em Hebreus, no capítulo 2, 3, ele diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? É lógico que ele vem falando sobre diversos assuntos, mas quando ele diz aqui, como escaparemos nós, se negligenciarmos essa tão grande salvação, ele quer dizer que muitas vezes nós vamos enfrentar problemas difíceis na nossa vida. Às vezes é aquela situação que você não está como se fosse num beco sem saída, num labirinto, e você não está achando a porta, a janela de escape, e você não sabe mais o que fazer. Então a ideia de Deus é exatamente essa: se você não tem o costume de aproximar-se dele quando vai tudo bem, se você não tem o costume de dobrar os joelhos e clamar a ele, sempre com o coração grato, reconhecendo aquilo que ele tem feito por você, a ideia é essa do texto. E quando surgir uma situação desesperadora, e quando surgir uma situação que você não sabe mais o que fazer, é possível até que ele apresente uma solução para você, mas se você não está acostumado a ouvir a voz dele, ele vai falar 1, 2, 3 vezes, mas você não vai ouvir, ou não vai entender. Vai ser como o caso de Balaão, que Deus estava mostrando, insistindo, e ele não compreendia coisa nenhuma, até que Deus teve que usar de um subterfúgio, fazer com que a mula falasse, para que ele pudesse então entender. Então a Bíblia nos dá várias promessas, mas nos dá o perigo de nós negligenciarmos, porque se você não faz isso quando vai tudo bem, na hora que as coisas se invertem, talvez você não consiga mais ouvir a voz dele. Você não está acostumado a ouvir a voz de Deus, e saiba que isso entristece o coração de Deus. Se tem uma coisa que entristece o nosso Deus, é quando ele vê que nós, seus filhos, não paramos tudo para buscá-lo. E lá em Jeremias 2,32, ele diz o seguinte: acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Ou seja, ele está dizendo que a mulher não faz isso. Ninguém vai se esquecer de uma parte importante da sua vestimenta, principalmente no dia do seu casamento. Ninguém esquece. Mas ele diz: ao contrário, o meu povo tem se esquecido. E não é por uma vez só, é por dias sem fim. Então, pensando nisso, quando estávamos chegando aqui, nós até comentamos que a porta dos céus, ela está aberta para falarmos com o nosso Deus, porque Cristo, através do seu sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário, ele abriu um novo e precioso caminho, onde eu e você podemos nos achegar diretamente a Deus e expor diante dele aquilo que está acontecendo. Por isso que o próprio autor diz: olha, se você tem essa oportunidade, não negligencie, não deixe de frequentar a casa de Deus, não deixe de buscá-lo em oração, principalmente quando vês que o dia se aproxima. E era isso que nós estamos conversando, que as coisas estão se fechando de tal forma no nosso mundo, que Jesus está às portas. E se ele está às portas, o que ele mais quer é que você, como filho dele, aprenda a separar um tempo para buscá-lo, para
Crê que é nessa intimidade com Ele que você vai crescer, que é realmente buscando a sua face e o seu poder, que Ele vai te dar condições de você superar uma situação difícil, ou mesmo vencer os seus problemas. Agora, se você não consegue separar um tempo, principalmente agora vendo as profecias se cumprirem, o que vai acontecer com você quando Ele voltar? Se você nunca teve intimidade com Ele, Ele não vai te conhecer. Você não vai poder viver no céu como nós acabamos de cantar em 2 cânticos seguidos aqui pela equipe de louvor. Então, pensando nisso, o apóstolo Paulo fala aqui, não ande ansioso de coisa alguma, pelo contrário, busque, clame ao Senhor, através de súplicas, de ações de graças, de petições, porque quando você fizer isso, a paz de Deus, que ultrapassa qualquer conhecimento, vai tomar conta do seu coração. É uma bênção que Deus quer lhe dar. Mas a minha pergunta é exatamente essa: por quê que algumas pessoas não conseguem ter esse momento de oração com Deus? Por que algumas pessoas têm essa dificuldade em se aproximarem de Deus? E a resposta que a gente encontra em primeiro lugar é porque algumas pessoas não oram, porque o seu amor para com Deus tornou-se hoje um amor muito morno, um amor muito fraco. Na verdade, esse amor morno não quer dizer que esteja frio, já estou dizendo a palavra que é morno, não é totalmente frio, mas é um amor que foi se desgastando, foi se perdendo pelo caminho. Como que você vê isso na prática? Quando que Jesus comentou sobre isso, um amor morno? Foi lá para a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse 2, e ele começa elogiando aquela igreja, elogiando que aquela igreja estava trabalhando, realizando muitos trabalhos, muitas atividades, algumas que até mesmo exigiam um esforço físico que gerava suor, eles suavam a camisa para fazerem isso, mas a ideia que ele traz ali, é que eles começaram a ficar tão ocupados com aquelas atividades, que não tinham mais tempo para buscar a Deus em oração. E quando eu levanto esse ponto aqui, às vezes o que acontece na nossa vida é algo muito parecido. Você começa a fazer muitas coisas que aos seus olhos são até coisas boas, coisas que aos seus olhos você pensa, isso vai agradar a Deus, como aquela igreja fazia, eram muitas atividades, e quando você faz tudo isso, Jesus, ele vai reconhecer, como ele reconhecia com aquela igreja, só que ao mesmo tempo que ele reconhecia todo o trabalho, ele fez o comentário no versículo 4, tenho porém contra ti, que você perdeu aquele primeiro amor. E esse primeiro amor é quando você separa um tempo das suas muitas atividades, para estar falando com Deus, para estar abrindo o seu coração, para poder ouvir a sua voz, sentir aquilo que Ele tem planejado para a sua vida, deixar que Ele te conduza, que Ele te dirija, que Ele faça muitas coisas. Irmãos, veja bem, que essas palavras que Ele está falando, me assustam, mas é verdade. Ele não está falando para um ímpio, Ele não está falando para uma pessoa que é descrente, ou uma pessoa que tem apenas o rótulo de cristão. Se você olhar essas palavras, Ele está falando para uma igreja que até então era fervorosa, para uma igreja que até então levava o Senhor Jesus com seriedade. A conclusão que nós chegamos é que se Ele está falando isso para uma igreja, quer dizer que na nossa caminhada aqui rumo ao céu, às vezes é possível que a gente comece a investir tempo em tantas atividades, que a gente esqueça de falar com Deus, que a gente esqueça de estar um momento a sós com Ele. É lógico que eu poderia mexer com qualquer pessoa aqui da igreja, eu não quero fazê-lo, eu vou fazer apenas com um casal, que eu creio que o casal não vai ficar chateado comigo, né, Mateus, né, Gabi? Então os dois devotam amor um ao outro, e eu fico pensando lá, se o Mateus falar, Gabi, eu te amo demais, só que fica um ano inteiro sem falar nada com ela, ele só aparece uma vez lá, e diz, não esqueça que eu te amo, viu, Gabi, e vai embora, desaparece. Eu não sei quanto tempo que a Gabi vai aguentar uma situação dessa. E se fosse o contrário, é a mesma coisa, né, Gabi? Ou então, né, Mateus? Ela só vem uma vez para, Mateus, eu te amo, hein? E nunca mais. Gente, pense no seu cônjuge, ninguém aceitaria uma coisa dessa. Agora nós fazemos isso com Deus e queremos que Ele aceite.
você só vem à igreja, ouve a palavra, canta e vai embora, não busca Ele em oração. Não, Deus sabe que eu amo. Gente, não é assim. Ele está dizendo que o que Ele quer é que eu e você consigamos separar um tempo para estarmos com Ele. Às vezes você pode até dizer, mas pastor, o senhor está exagerando, porque eu vou na igreja, eu me sento naquele banco todos os domingos, religiosamente aquele banco é meu. Na hora que o manancial vem à frente, eu solto a minha voz e eu canto. Na hora que tem que dar oferta, eu vou lá e dou oferta, quer seja para os missionários, quer seja para a própria igreja. Mas Jesus está dizendo, olha, tudo isso que você está fazendo é muito importante, mas essas coisas não substituem o seu momento a sós comigo. Que você pode estar soltando a voz até perder a voz, até ficar com uma outra cor, como tem um cântico de criança, que está gritando tão alto que a pessoa perde a cor. Mas se não for de coração, Ele está dizendo, para mim não serve. Todas essas obras são vãs. Todo esse esforço perdeu sentido, porque você perdeu o primeiro amor para comigo. Então, por que às vezes nós temos essa dificuldade em falarmos com Deus? Porque o nosso coração foi ficando morno, e nós perdemos com Ele esse primeiro amor. Mas é só isso? Não. Às vezes você tem dificuldade em falar com Deus, porque você tem lá a sua escalinha de prioridades, e na sua escala de prioridades, Deus não ocupa o primeiro lugar. Você até tem uma escala, mas às vezes Deus está em terceiro, quarto, 20º lugar. Quando chegar a hora, eu vou dedicar tempo a Ele. Na verdade, quando você faz essa escala e você não coloca Deus em primeiro lugar, na verdade você está dizendo para si mesmo, se sobrar tempo, eu vou orar. Ou quando eu tiver tempo, então aí sim, irei buscar ao Senhor. E vou fazer outras coisas. Vou lavar o carro, vou limpar a casa, vou fazer uma boa refeição, vou fazer a minha ginástica, vou ao meu trabalho, vou para a escola, vou fazer tantas coisas. Se sobrar tempo, quando sobrar tempo, então irei buscar o Senhor. Na verdade, isto já vem desde lá de trás, de muitos séculos para trás, e continua presente até os nossos dias. As coisas não têm mudado. As pessoas passam e o tempo mostra que o coração do ser humano não mudou. E o que Deus quer? Ele quer aquilo que é o seu melhor. Às vezes nós queremos dar para Deus a nossa sobra, o tempinho que sobrar, mas não é assim que Deus deseja. Vocês se lembram quando a Bíblia diz lá em Malaquias 1:8, por exemplo, que o povo tinha que apresentar os seus sacrifícios para Deus? E quando eles iam trazer o sacrifício, o que muitas vezes aquele povo fazia? Lá em Malaquias 1:8 diz que eles iam lá no rebanho, e eles escolhiam aquele animal que era cego, escolhiam aquele animal que era coxo, escolhiam aquele animal que era defeituoso, aquilo que eles não davam valor nenhum, e era esse animal que eles traziam para oferecer a Deus. E o profeta levanta essa argumentação: se vocês fossem fazer isso para o seu governador, para o seu presidente, será que ele ficaria contente? A resposta é não. Então o que Deus quer? O que Deus desejaria, se fosse o caso aqui, é que ele fosse lá no seu rebanho, e dentro do rebanho falou: deixa eu ver qual que é o melhor, qual que é o mais bonito, qual que é o mais saudável, é esse que eu quero dedicar a Deus. E nessa analogia, o que Deus quer exatamente dessa sua prioridade, o melhor lugar seja para Ele, que você consiga separar esse tempo para falar, para abrir o seu coração. Você não precisa andar com ansiedade, você não precisa andar nesse desespero todo, você pode apresentar a Deus e Ele vai te abençoar, é isso que Ele deseja. Só que muitas vezes nós não conseguimos, por quê? Não conseguimos por causa disso. Nós vamos deixando nessa prioridade ele lá embaixo, e você sabe que quando você deixa ele lá embaixo, não vai sobrar tempo. Às vezes você vai querer fazer na hora que você está quase dormindo, você começa a oração, mas às vezes você nem termina porque você já embarca, você já dorme e fica a oração inacabada. Então por que nós não oramos?
Não oramos porque às vezes nosso coração está morno. Não oramos porque nas prioridades Deus não ocupa o primeiro lugar, Ele ocupa lá embaixo. Na vida de uma pessoa comum do mundo, é até compreensível, a pessoa não teme a Deus, mas o problema é que às vezes isso acontece na vida de alguém que conhece a Deus, de alguém que frequenta a igreja, e não separa esse tempo para falar com Ele, como isso é triste. Mas em terceiro lugar, por que às vezes a pessoa deixa de orar, ou tem dificuldade? Porque às vezes ela aprendeu a viver sem orar, ela aprendeu a viver sem depender da oração, ela aprendeu a viver dependendo da sua própria capacidade, da sua própria força, do seu próprio raciocínio. O que a pessoa pensa? Ela pensa o seguinte: o que se exige de um cristão? Quando eu passei pelo conselho, eles dizem: olha, vocês têm que frequentar os trabalhos da igreja. Eu estou frequentando os trabalhos da igreja. Diz lá que eu devo contribuir. Eu estou contribuindo. Diz lá que eu devo resistir ao pecado. Eu estou resistindo. Pronto. Então, aquilo que se exige de um cristão, eu já estou fazendo e pronto. Quer dizer, eu não preciso orar. Eu só preciso seguir essas regrinhas. E você começa a ver que há tantas pessoas que começam a sofrer. Pessoas que às vezes iam tão bem, como diz aquele canto: quantos que caminhavam tão bem, e hoje estão longe de ti. Outros caminhavam, mas hoje estão cambaleantes. Então, quando você começa a se aproximar de algumas pessoas, você vê que eram tão dedicadas na igreja, frequentava o trabalho, se tivesse que dar uma resposta na escola dominical, como o professor perguntava, respondia de imediato, sabia todas as respostas. Só que quando surge uma doença, quando se enfrenta uma crise, você vê que a pessoa perde completamente o controle. E ela perde o controle porque nunca aprendeu a viver na dependência de Deus. Ela confia só na sua própria força, e naquela hora, ela não tendo força, seu corpo todo se desmorona. Quantas pessoas são assim? Eu não sei se seria o seu caso, mas há pessoas que são assim, que se perderam completamente. E as pessoas dizem: não, mas eu estou indo à igreja, eu não falto na escola dominical, eu venho no culto à noite, estou participando no meio de semana, estou respondendo as perguntas, estou fazendo isso, aquilo, outro, eu só não oro, mas tudo bem. Naquele último dia, a pessoa vai tentar argumentar diante de Deus: mas Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Falou: olha, você pode ter até feito mesmo, só que na verdade eu não te conheço, eu não me lembro de você ter estado na minha presença, buscado a minha intimidade, separado um tempo para estar comigo. Se afaste de mim, eu não te conheço. Então, a vida cristã não é que seja errado você achar que tem que vir para a igreja, aprender as coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Tudo isso é importante, mas nada disso substitui a sua vida de oração. Então, quando a pessoa passa uma vida inteira na igreja, mas não tem uma vida de oração, veja bem que é possível isso, até é possível, porque lá em Éfeso estava ocorrendo isso, Deus estava ficando de lado. Então, essa pessoa, ela se torna oca, ela se torna vazia por dentro, ela não tem base, ela não tem estrutura, porque é através da oração que você vai se tornar um homem e uma mulher de Deus. E é só quando você se tornar um homem e uma mulher de Deus, é que através da oração também, Ele vai te dar poder para você enfrentar toda e qualquer situação. Porque não é na hora que você está enfrentando uma situação que você tem que buscar a Deus para que Deus te dê forças ali. Você tem que diariamente estar buscando a Deus em oração, mesmo quando vai tudo bem. E quando você está cheio dessa presença de Deus, surgiu uma crise, você não vai entrar em crise, você não vai entrar em desespero, você não vai entrar em ansiedade. Por quê? Você já tem uma base, você já tem uma vida de oração, e aquela vida de oração vai te manter você em pé para enfrentar aquela situação até o fim. Agora, se você nunca tem isso, fez tudo certinho, mas nunca tem isso, naquela hora você se desmorona, simplesmente cai. E em quarto e último lugar, muitos não oram, porque na verdade não creem que Deus responde às orações. Não sei se é o seu caso, mas há pessoas que são assim, não creem
que Deus responde: eu já pedi, mas parece que Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus parece que está muito longe, distante, e se esqueceu da minha vida. Isso acontece nos dias atuais, sim, e já acontecia lá atrás. Quando você pega Isaías capítulo 58, os versículos 2 e 3, você vai ver uma passagem muito interessante. O povo lá estava buscando a Deus, e lá o profeta diz: me procuram dia a dia, e parecem desejosos, têm prazer em saber dos meus caminhos, e como povo que pratica a justiça, mas depois me perguntam, que não tem nenhum prazer em se chegar até mim, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma, e tu não me levas em conta? Traduzindo, o que Isaías queria dizer com essas palavras aqui? É que aquelas pessoas estavam acusando a Deus. E acusando Deus do quê? Dizendo: olha, nós estamos vindo sempre ao templo, nós estamos procurando saber qual é a vontade dEle, nós estamos procurando conhecer os seus mandamentos, mas do que adianta a gente fazer o jejum? Que adianta se a gente se aflige, se Ele não faz nada para nos atender? Mas Deus estava respondendo que não atendia, porque o que estavam fazendo era tudo da boca para fora, era uma farsa, era um engodo que eles estavam tentando fazer. Mas muitos têm essa percepção, por quê? Porque estão pedindo mal, e a Bíblia diz que quando você pede mal, Deus não vai te atender, porque às vezes você pede para a sua própria glória, você pede para esbanjar, você pede com um mau propósito. Deus está vendo lá na frente e falou: não, isso aqui não é bom, eu não vou te atender nisso, porque eu não quero te prejudicar. Agora, o cristão verdadeiro é aquele que confia em Deus, e Jesus falou: e tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Você vai pedir, mas mesmo que Deus responda: não é já, aguarde um pouquinho, eu vou te responder. Ele está dizendo: tudo aquilo que você pedir, você crê, e à medida que você crê, que você confia, que você aprende a descansar, você sabe: não, Deus não está respondendo agora, porque Ele sabe qual é a melhor hora. Eu não vou desanimar, eu vou crer, eu vou esperar, porque na hora certa Ele vai me abençoar, e Ele vai me dar aquela bênção que eu estou esperando. E Deus faz assim mesmo, Ele quer te abençoar, só que às vezes nós somos muito impacientes. Veja bem que o seu João estava mexendo aqui na igreja, vendo essa parte elétrica, dos sons, etc. E ele vai mexer novamente essa semana. Mas veja bem que a fé em Deus já tem que ser uma fé confiante. E nessa fé confiante aqui é o seguinte: às vezes a pessoa diz: a fé é como a eletricidade não funciona, a lâmpada não acende. Era aí, a eletricidade está sempre aí à nossa disposição. Se ela não está acendendo a lâmpada, alguma coisa está errada. Ou o circuito está bloqueado, está interrompido, ou a lâmpada está queimada. Agora, você quer que a eletricidade flua e funcione? Se for o caso, ou você troca a lâmpada, ou você troca o circuito, porque alguma coisa está errada. Trocou, funciona. A fé é a mesma coisa. O maior prazer de Deus é te abençoar, mas se não está abençoando, alguma coisa está interrompendo. No circuito pode ser a lâmpada queimada, ou pode ser o circuito interrompido. No nosso caso pode ser a nossa incredulidade. Deus não atende, Deus não vai fazer isso. Irmãos, Deus Ele quer fazer, mas quando você tem essa falta de fé, essa falta de confiança, Ele não vai te abençoar. O problema não está em Deus, o problema está em nós. E muitas vezes é como uma plantinha: você não lança semente hoje para já colher amanhã. Você lança a semente hoje, e muitas vezes você vai ter que regar a sementinha com lágrimas. Você vai dobrar o joelho: Senhor, a minha família está se desmoronando, meu lar está um caos, meus filhos estão se perdendo. Você está lá regando aquela sementinha com oração, e Deus, que não vai desperdiçar as suas lágrimas, logo você vai ver um brotinho saindo, logo você vai ver uma flor se formando e o fruto aparecendo, porque é assim. Ele pode às vezes não atender na hora, porque todo o processo na vida é assim, às vezes demora um pouquinho, mas quando você confia em Deus, como diz o Salmo 126, mesmo que você saia ali chorando, enquanto você está caminhando, levando seus feixes, no final, você voltará sorrindo, porque Ele não te desamparará. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, nós já tivemos aí um período de oração essa semana,
na sexta-feira. Nós vamos começar um período agora de segunda a sexta em oração. Eu quero desafiar a igreja a estar buscando a Deus em oração. Eu sei que nem todos os membros da igreja fazem parte do WhatsApp, mas uma grande parte faz. E quem viu hoje o comentário que a Graziela colocou ali, é uma carta que não é dela, é carta de alguns pastores lá da Venezuela, da Igreja Batista e de outras comunidades, são aqui pertinho nosso. Se você não leu, peça para alguém que tem um WhatsApp da igreja para você poder ler. Você vai ver que nós vivemos num país livre. Veja o que eles estão enfrentando lá. Às vezes um melhoral infantil eles não têm para cortar uma febre de uma criança, estão passando fome. Se você vê ali o comentário, veja bem que estão pessoas morrendo por nada, e às vezes não é só uma morte comum não, eles estão trucidando a pessoa em partes, parece filme de horror, de terror. Gente, não é, está acontecendo aqui ao nosso lado, vizinho nosso. E lá estão clamando desesperadamente: olha, repassem essa carta para que mais pessoas orem, para que mais pessoas clamem, porque a nossa situação aqui está desesperadora, e a Bíblia diz que nos últimos dias ocorreria isso. E disseram: olha, parece que não está ainda a perseguição religiosa, estamos nos outros aspectos, mas até na igreja nós já estamos vendo que isso já está chegando, não chegou, mas está aí quase, estão às portas. Irmãos, então o apóstolo Paulo está dizendo: ore, as promessas são tremendas, e às vezes nós deixamos de orar por tão pouca coisa. Então hoje é o meu desafio: busque o Senhor, separe um tempo para falar, coloque a sua vida, coloque a sua família, coloque a nossa igreja, mas coloque essas pessoas também de fora, porque são pessoas que precisam da ajuda e da bênção do nosso Deus. Eu quero orar por você, pela sua família. Creia que Deus ouve, Deus atende, Ele tem prazer nisso, mas nós temos que ter o nosso coração aberto para isso. Então vamos orar. Deus amado, Pai querido, estamos aqui diante da Tua casa, Teus filhos estão aqui, nem todos, alguns estão aproveitando o feriado para viajar, outros estão lá, como Tu sabes, Senhor, naquele hospital, internados ali com problemas seríssimos, mas o Teu povo está aqui, e o nosso desafio nessa noite, é para nós buscarmos o Senhor com mais instância, com mais determinação, com mais desejo na alma e no coração. Ó Deus, nos ensine a clamarmos ao Senhor, a pedirmos: Senhor, tire a nossa incredulidade, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, nos consagre, nos ajude a termos prazer em separar esse tempo para falarmos contigo, pois muitas pessoas carecem da Tua ajuda, e o Senhor quer nos usar como esses canais de bênção a essas pessoas. Por isso, ó Deus, colocamos a Tua igreja diante de Ti, pois quem sabe aqui alguns estão com a sua família, passando momentos tão difíceis, que eles possam ver as respostas através das suas orações, para a solução desses problemas. Alguns, quem sabe, estão internados, mas que possam crer na oração da igreja, que se a oração de um justo faz diferença, quanto mais uma igreja clamando unida. Senhor, se tem país passando por provas dificílimas, que nós possamos ter essa sensibilidade, para nos curvarmos diante do Senhor, e clamarmos a favor dessas vidas, para que o Senhor não deixe que elas venham se apostatar, que elas venham abandonar a fé, pelo contrário, que elas continuem com fé e com esperança de que essa situação, essa tempestade há de passar, e a vitória há de chegar a eles novamente. Senhor, venha nos abençoar, pois somos carecentes da Tua graça sobre as nossas vidas, que o nosso amor para contigo seja um amor sincero, verdadeiro, demonstrado nesse tempo que nós nos separamos, para buscar a Tua face em oração, em leitura e meditação da Tua palavra. Que ninguém volte para casa como aqui adentrou, mas com um desejo diferente, de separar esse tempo para falar contigo, de abrir o coração e de ouvir a Tua voz. Nós oramos e tudo isso já te agradecemos, na pessoa querida e amada do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nesse ministério. Podem chamar as crianças, irmãos.